Intercâmbio sem agência é seguro? Bem-vindos à live do Esquenta pro Embarque. Faltam 4 dias para começar a minissérie que vai te levar para a Europa com intercâmbio que ainda é segredo no Brasil. Bom dia, Brasil! Bom dia, bom dia, bom dia! E o assunto de hoje é Jaque, mas é seguro fazer o intercâmbio de au pair sem agência? A gente vai conversar um pouquinho sobre como funcionam, então, as agências e por que agência é a pior coisa para o nosso intercâmbio, gente. Muito cuidado em deixar o intercâmbio de vocês na mão de uma agência. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para mais uma live do Esquenta pro Embarque. Gente, eu tô com um problema muito sério aqui. Me falem se vocês estão escutando a obra aqui no apartamento. Gente, se ficar muito ruim, eles até deram uma paradinha agora, mas daqui a pouco vai começar. Eles estão, desde a semana passada, fazendo uma obra que eles já fizeram no nosso apartamento e estão fazendo em todos os outros, uns buracos doidos. Só que ontem era feriado aqui na Alemanha e ontem tava assim, ó, silêncio. E hoje eles recomeçaram, eu não lembrava disso, gente, vocês estão escutando? Me fala se eu consigo fazer a live assim. Enfim, me contem aí se vai ficar muito ruim, porque daí eu acho que eu vou ter que fechar aqui, vou ter que ir lá pra frente, pro jardim, não sei o que eu vou fazer. Ó, não dá pra ouvir não. Ai, que bom, que bom. Então a gente vai tentar continuar a nossa live aqui. Gente, faltam 4 dias para a estreia da minissérie que já levou centenas de brasileiras para a Europa com o intercâmbio mais barato do mundo e que ainda é segredo no Brasil, certo? É sábado às 18 horas, o episódio 1 vai ao ar. Então fiquem espertos, coloca o despertador, acompanha lá o grupo do WhatsApp para não perder o link de acesso. E vamos lá, gente, uma dica, tá, para vocês pro episódio 1. Tragam os pais de vocês para assistir. Porque os meus pais, que tiveram 2 filhas au pair, vão dar uma entrevista sobre como é que eram os medos deles, como é que foi pra época para eles, né? Quando eu decidi que eu ia fazer o intercâmbio de au pair, gente, foi em 2007. Ninguém conheceu o intercâmbio de au pair, eu não tinha conhecido ninguém que tinha feito intercâmbio de au pair, eu nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tinha andado de avião, certo? E vim pra Europa, eles estavam assim, com os cabelos em pé. E eu sei que os nossos pais, né, a gente vai ter uma live só sobre isso, meus pais não me apoiam, a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Quando a gente começa a falar do intercâmbio, eles já vêm, não, que história é essa? Não, nada de sair daqui, vai ficar aqui comigo. Só que quando a gente coloca a minissérie para assistir isso, vocês me dão sempre o feedback, né? Quando tem outra pessoa, eu explicando como funciona, provando por A mais B, que é seguro, que tem as meninas aqui, como é que funciona o intercâmbio, eles já olham diferente, gente. Vira uma chavezinha ali e eles começam a olhar com outros olhos. Né? Inclusive, muitos pais vêm conversar comigo também. Não, agora eu quero que minha filha vá para a Europa e quer despachar vocês para a Europa, tá? Então é muito legal chamar os pais ou até os amigos também para assistir, para conseguir entender um pouquinho melhor como funciona. Porque é difícil, gente, tá? Ninguém conhece no Brasil o intercâmbio de au pair e quando a gente fala, eles acham que, sei lá, não entendem. Então a minissérie tá aí justamente para isso, para explicar como funciona o intercâmbio de au pair, para não ficar dúvidas, certo? Jaque, como que faz o intercâmbio seguro sem agência? Mas não tem que fazer por agência. O primeiro mito que a gente quebrou ontem, né? Não precisa de agência, não precisa pagar agência para fazer o intercâmbio aqui de au pair na Europa. E, gente, a primeira pergunta que vocês devem se fazer: é seguro vir sem agência? Não. A pergunta que vocês precisam se fazer é seguro? É seguro vir sem agência? A pergunta que vocês precisam se fazer é seguro vir com agência? Gente, agência é um show de horrores. Primeiro que na live de ontem eu perguntei pra vocês, né? Se alguém já tinha feito um orçamento numa dessas agências e vocês me contaram, né?
20 mil, 30 mil, 50 mil para passar alguns meses, gente. Por que que é tão caro esses orçamentos com as agências no Brasil, né? Gente, porque vocês... E é caro mesmo, tá? Na minissérie eu vou explicar para vocês as diferenças, por exemplo, de um visto de estudante para um visto de au pair. Gente, se vocês querem vir aqui para a Europa, vocês imaginem o custo que é, imagina no Brasil, agora imagina aqui em euros, tá? Para se manter durante um ano pagando aluguel, né, acomodação, mercado, alimentação, conta, imposto, seguro e mais um monte de coisa, gente. Água, luz, internet, telefone. É muito caro, gente. É no mínimo 60 mil reais só para conseguir se manter de acomodação e de alimentação aqui na Europa durante um ano. É muito caro e realmente a gente começa a entender, poxa, isso é só a parte que tu precisa comprovar que tu consegue se manter aqui. Fora o gasto com a agência, o gasto com a passagem, o gasto com o visto, e fica realmente muito caro, gente. Por isso que é até difícil as agências venderem intercâmbios de um ano, né? Eu acho que no máximo é 8 meses, alguma coisa assim. Porque não tem nem quem pague isso, é muito caro, né? Imagina se para 3 meses é 30 mil, para um ano sai fora do orçamento de qualquer pessoa, né? Realmente precisa ter muito, muito dinheiro para conseguir passar um ano aqui na Europa fazendo intercâmbio com agência, certo? E, gente, os tipos de intercâmbio que existem, tá? Geralmente, por exemplo, essas agências... Vocês estão ouvindo? Não? Vamos lá. Geralmente essas agências, elas dão... que tipo de intercâmbio que elas vendem, né? O principal intercâmbio é aquele intercâmbio de estudo e trabalho. Por exemplo, na Irlanda, né? Que tem vários famosos, né? As agências querem... A primeira coisa que eles querem fazer é tipo empurrar aqueles intercâmbios para a Irlanda. Gente do céu, realmente, né? Tu sai aqui do Brasil, tu paga super caro, né? Tu precisa comprovar que tu vai conseguir te manter, porque tu vai vir aqui, vai chegar lá sem emprego, então às vezes tu pode ficar lá meses sem conseguir emprego, né? E depois que tu consegue emprego, então tu vai acabar dividindo o apartamento, não é nem, né, o teu quarto com o teu banheiro, não, gente. Se vocês olharem, a maioria divide um biliche em apartamento com um monte de brasileiro, ou seja, tu não vai ter contato nenhum direto com nativos, tu não vai praticar o idioma, e aí tu vai ficar alguns meses ali sem trabalhar, o teu dinheiro vai todo embora. Então, gente, é bem complicado esse tipo de intercâmbio, tá? Cuidado com intercâmbios com agência, gente, que nem eu falei pra vocês. Vê bem o que vocês querem pro intercâmbio de vocês. Eu conheço muita gente, né, que fez esse tipo de intercâmbio e depois de alguns meses teve que voltar, porque simplesmente acabou o dinheiro e não tinham mais como se manter, é caro, precisava pagar alimentação, não tinha dinheiro para comer e tiveram que voltar, tá? Então, por que o intercâmbio de au pair isso não acontece, gente? Porque a gente já sai do Brasil com contrato de trabalho, alimentação, hospedagem e ainda vem ganhar uma bolsa em euros, certo? A gente já sai com isso tudo garantido do Brasil e é por isso que a gente não precisa comprovar dinheiro em conta. Ai, como é que tu vai te manter? Tá aqui o meu contrato, eu tenho um contrato de au pair, eu tenho alimentação, eu tenho hospedagem, eu tenho curso pago, eu tenho ticket de transporte mensal e ainda vou ganhar uma bolsa em euros, certo? Por isso, gente, que o intercâmbio de au pair é gratuito. Muita gente pergunta, mas existe intercâmbio gratuito? Sim, gente, o intercâmbio de au pair é gratuito, certo? O gasto maior que vocês vão ter, assim, é com a passagem aérea, né? E eu não indico deixar a passagem aérea na mão da família, gente. Muito cuidado, tá? A passagem aérea é de vocês. Vocês não deixem na mão de ninguém. Não é legal já chegar devendo aqui para a família, certo? E com essa passagem aérea, vocês, por exemplo, se chegar aqui e quiser trocar de família, vocês trocam. Com o visto de vocês, vocês podem trocar quantas vezes vocês quiserem de família, se vocês quiserem, certo? Agora, se essa família que tu chegou aqui, tu quer trocar, te pagou a passagem, tu vai ter o dinheiro para pagar para elas à vista a passagem? Gente, cuidado! O intercâmbio de au pair é o mais barato que existe no mundo e é de fato, certo? Porque nem o seguro vocês não pagam. Quem paga o seguro é a família, né? Claro que cada país tem o seu processo, tem as suas regras, as suas leis,
Mas, sem dúvida, é o intercâmbio mais barato que existe justamente por causa disso, certo? A gente não tem gasto nenhum para se manter aqui durante o intercâmbio, né? E muita gente pergunta também, mas Jaque, como é que sobrevive com a mesada? Dá para viver com 300 euros? Gente, dá para viver sem os 300 euros. Tu não vai ter gasto nenhum. Tu sobrevive com alimentação, com hospedagem, com o curso, com o ticket de transporte mensal, com o plano de celular que a família vai te dar. Agora, a au pair não quer só sobreviver, né, gente? A gente quer aproveitar o intercâmbio. E é para isso que serve a mesada que a gente vai ganhar da família. E, de novo, gente, a au pair não é voluntário, gente. Voluntário, esses intercâmbios que tu paga para trabalhar, né? Que tu não tem visto garantido, que tu tem que... Gente, tem gente vendendo curso de como se comportar na imigração para conseguir ser voluntário. Gente do céu. Aí tu se enfia numa fazenda com um monte de estrangeiro para colher, fazer colheita de cebola, pelo amor de Deus. Gente, sério, vamos combinar, se vocês querem fazer um intercâmbio voluntário, poxa, vai pra África, né, vai trabalhar numa ONG, realmente doa o teu tempo pra uma coisa legal. Agora, sistema de simplesmente trocar a hospedagem por trabalho, gente, isso é escravidão, né? Isso é escravidão. Au pair não é voluntário, gente. Au pair tem as regras, tem visto específico e a gente vai ganhar uma mesada, um pocket money, um salário pelas nossas 25, 18, 30 horas na semana que a gente vai trabalhar para a família, certo? Gente, eu vou longe, né? O assunto é agência, tá? Então, assim, esses pacotes que as agências vendem é tão caro justamente por isso, porque é caro mesmo, gente. Tirando todo o serviço da agência, para se manter aqui durante um ano, durante 6 meses, gente, é muito caro. Alimentação, hospedagem, um ticket de transporte mensal que tu vai pagar. Se tu for fazer um curso, gente, nossa, os cursos das agências são realmente muito caros, né? Então, tem que ter realmente um cuidado com as agências. Agora, o outro tipo de pacote que as agências também vendem e que muita gente conhece, muita gente vem falando, chega aqui no meu perfil falando, mas eu não conhecia o intercâmbio de au pair na Europa, eu só conhecia para os Estados Unidos. Gente, vamos botar pau nos Estados Unidos? Assim, primeiro que eu não considero nenhum intercâmbio, tá? É mais mão de obra barata mesmo, tá? Então, assim, ó, o intercâmbio de au pair, ele foi assinado aqui na Europa, na França, na cidade de Strasbourg, em 1969, certo? Então, o intercâmbio é francês. Au pair é uma palavra francesa que significa au par, né? É uma troca. Então, a família troca a hospedagem, a alimentação, o curso, o ticket de transporte mensal e toda a estrutura que ela tem para oferecer pelo teu trabalho, então, de cuidar das crianças da casa. É uma troca. Claro, gente, e o salário, tá? Não existe nenhum país dos 11 países que a au pair não ganha um salário, um pocket money, uma mesada, tá? De novo, a au pair não é voluntário, minha gente, tá? Deixa eu ver se vocês têm muitas perguntas. Mas por que diferença da visão da Europa e dos Estados Unidos em relação ao intercâmbio? Exatamente sobre isso que eu tô falando aqui agora, tá? Por exemplo, quais são as diferenças, tá? De novo, para mim, Estados Unidos é uma cópia barata do intercâmbio de au pair. O intercâmbio de au pair, ele é aqui da Europa, aqui que foi inventado e foi criado o intercâmbio de au pair. E os Estados Unidos simplesmente copiou com uma cópia barata, gente. Lá não é intercâmbio, é mão de obra barata, para vocês terem ideia de algumas diferenças. Primeiro, a começar, exige agência, é obrigatório vocês se cadastrarem numa agência e fazerem um processo de vocês por uma agência, e é uma máfia, gente, é um show de horrores. Se vocês procurarem depoimentos, vocês vão ver assim, ó, que é a pior coisa do mundo, não tem pessoa que não reclama das agências. A agência te manda de volta pro Brasil, ela sempre fica do lado da família quando tu precisar de alguma coisa. Na hora do rematch, então, gente, se vocês querem trocar de família, não dá pra falar pra agência, porque a primeira coisa que a agência faz é notificar a família.
E já pensou tu tá morando com a família e a agência notificar eles que tu não quer mais morar lá? Gente, a tua vida vai virar um inferno. Muito cuidado, tá? Quem vai fazer o rematch, não cuida para não se envolver com a agência, tenta fazer tudo por fora, sozinha, porque se envolver a agência, gente, e vocês não conseguirem uma família, eles te colocam de volta pro Brasil num voo. Simplesmente, gente, isso é um absurdo, isso não existe, não existe. Eles te colocam numa família, aquela família que tá lá no escanteio que ninguém quer, que tá lá mofando, que no Brasil ninguém aceita. Acha que tu tá numa família ruim, eles vão te colocar numa família pior, tá? Então, assim, ó, gente do céu, muito cuidado. Eles sempre ficam do lado da família. E é muito, muito ruim isso pro nosso intercâmbio, certo? Por favor, muito cuidado. Ó, eu estava em uma agência para os Estados Unidos e, além do valor alto, exigia inglês intermediário e carteira de motorista. Exatamente, gente, tudo isso que eu falo aqui para vocês, que não precisa de fluência, não precisa ter experiência com criança, não precisa ter carteira de motorista, as agências dos Estados Unidos pedem. Gente, isso não é intercâmbio de au pair. Primeiro, carteira de motorista. Os Estados Unidos não tem como viver sem carteira de motorista. É tipo o Brasil, né? Muito diferente daqui da Europa, que nem eu falei para vocês. Já falei. Gente, família que pede carteira de motorista, abre o teu olho, cerejinha. Tem família. Se tu tiver carteira de motorista e quiser dirigir, beleza. Agora, cuida pra ver se tu não vai te enfiar numa DORF. Não faz intercâmbio em zona rural, gente. É muito perigoso, certo? Então, cuidado. Inclusive, dentro da mentoria, a gente tem um post fixo na comunidade, onde vocês colocam o nome da cidade, do país, da família que vocês estão conversando. E aí vocês vão receber o relatório completo para ver se é uma cidade boa, se vale a pena fazer intercâmbio, se tem estação de trem, se tem alguma universidade, se tem centro comercial, se é próximo de alguma outra cidade. E cuidado, gente, tem muita gente que vem fazer o intercâmbio de au pair e não sabe nem para onde está vindo, não coloca nem o nome da cidade no mapa. Então, fica muito cuidado com isso, gente, tá? Alguma outra diferença, né? Pede carteira de motorista, gente, não. O consulado não pede, por que a agência vai pedir? Isso é coisa de agência, tá? 300 horas comprovadas com criança. Gente, não, meu filho. Au pair não é babá, au pair não precisa de qualificação e au pair não precisa ter experiência. Au pair é uma intercambista, minha filha. É uma intercambista que tá indo ajudar com as crianças da casa. Certo? Por que eles fazem isso? Porque é mão de obra barata, gente. Eles querem uma babá a preço de au pair. Gente, vocês sabem quanto ganha uma babá nos Estados Unidos? Qual é o salário mínimo? Gente, babá ganha muito dinheiro. Agora, au pair, não é nem proporcional, né? E aí as famílias abusam, porque elas querem contratar uma governanta, uma au pair, uma babá, que trabalha, gente, o mínimo nos Estados Unidos é 45 horas. Tem au pair que trabalha 65 horas. Gente, isso pra mim é escravidão. Como é que tu vai fazer um intercâmbio? Tu vai ter tempo de aproveitar o teu intercâmbio, de conhecer gente, de passear, de viajar, de fazer curso de idioma. Se tu vai trabalhar 45 a 65 horas na semana, gente, isso a gente não faz nem no Brasil. Então, assim, cuidado, certo? Aqui na Europa é de 18 até 30 horas no máximo. Cada país tem as suas regras. A gente vai ter hoje o takeover da Áustria, gente. A Áustria, no máximo 18 horas na semana que trabalha. Aí sim vocês vão ter tempo, vão ter vida para conseguir fazer o intercâmbio de vocês, tá? Então, assim, Estados Unidos é mão de obra barata, sério. Muito cuidado. Vocês vão trabalhar que nem escravo, de 45 a 65 horas na semana, tá? E a agência pede comprovação de 200, 300, 500 horas comprovadas com cuidado de criança. Mas tu é uma intercambista. Tu tá indo pra ajudar com as crianças da casa. Se a família quer experiência, minha filha, ela que contrate uma nativa, uma babá com diploma, com experiência, não uma intercambista. Vocês estão me entendendo? Então, assim, ó, cuidado. Além de que não tem opção de ficar lá nos Estados Unidos depois do intercâmbio de au pair, né? A não ser tu casando, e pra mim isso não é opção, depender de homem, né? Ou juntar uma fortuna para conseguir fazer alguma universidade lá, que é muito, muito caro e é muito mais caro que no Brasil.
Vocês sabiam que aqui na Europa as faculdades são gratuitas? Vocês estão me entendendo? A maioria das meninas que vêm para a França e vêm para a Alemanha ficam depois do intercâmbio de au pair delas pelas oportunidades reais de visto para estrangeiro que existem aqui, certo? Então, assim, né? Eu tô aqui também e se vocês acompanharem as cerejinhas, muitas cerejinhas já estão no pós au pair delas, estudando, trabalhando, com vários tipos de visto aqui. Então, assim, ó, certo? Ó, tô chocado com tantas coisas boas. Exatamente. Muita gente eu vejo assim que, mas nos Estados Unidos ganha mais. Claro, trabalha muito mais. Né? A única vantagem que tu olhar de fora, assim, ganha um pouco mais, eu acho que é 190 por semana, alguma coisa assim. Gente, tem países na Europa, sério mesmo, se vocês botarem na tabelinha, tá? Quanto que é o pocket money a mesada, acho que metade dos países ali da lista ganha muito mais que Estados Unidos, porque trabalha muito menos, certo? Suíça, por exemplo, é 800 euros um pocket money na Suíça e trabalha 30 horas, nos Estados Unidos é 45 a 65. Então, assim, gente, cuidado para vocês não se enganarem, tá? Muito cuidado, ok? Certo? Vamos lá, o que mais, gente? Gente, o intercâmbio de au pair aqui na Europa, ele é gratuito e não precisa de agência. E aí tu precisa te fazer uma pergunta também. Gente, aqui na Europa eu não conheço ninguém que veio por agência. Por quê? Por que todo mundo vem sem agência pra cá? Não vale a pena, gente. Inclusive, assim, ó, existe uma regra aqui na Europa que as agências não podem cobrar da au pair, então é gratuito. Se depois disso tudo que eu te falei, tu não te convenceu, gente, te cadastra numa agência gratuita e faz o teu processo igual, porque assim, ó, algumas famílias também, tá? Se cadastram na agência para fazer a parte da burocracia do visto. Mas ninguém dá match com família dentro de agência. Por quê? Porque é muita pouca família, gente. Todas as famílias que estão, as poucas famílias que estão cadastradas nas agências, também estão lá no Open World, que é onde a gente vai conseguir o nosso match. Certo? Então, por que tu vai se cadastrar numa agência, tu vai ficar engessada com aquelas poucas famílias? E, gente, outra coisa que eu pergunto para vocês, assim, né? Que tipo de família se cadastra na agência para terceirizar uma au pair? Geralmente são famílias que não se importam tanto, né? São famílias que elas não querem escolher au pair, elas não querem ter essa experiência mais de perto com uma intercambista. Elas querem simplesmente terceirizar uma funcionária. Vocês estão me entendendo? Então, cuidado com famílias de agência, certo? Hoje o Open World é onde tem o maior número de famílias cadastradas aqui na Europa e elas estão todas lá, certo? E assim, se a família não tem cadastro lá, cuidado, porque o Open World é muito chato com registros, né? Então, assim, se a família não consegue se registrar no Open World, é porque tem algum motivo. Ou tem uma denúncia no nome, ou não tem os requisitos para ser au pair. Então, gente, cuidado com as coisas, cuidado com o canto da sereia aí por fora, certo? E, de novo, aqui eu falo apenas de países seguros, com o visto e o processo de au pair para brasileiras, certo? Apenas, eu não falo de países que não têm visto e não têm processo. Jaque, mas Suíça e Holanda pede agência. Eu não quero ir por agência. E tem muita gente que vem assim, né? Não, já que eu queria muito ir pra Holanda, mas pede agência. Eu queria muito ir pra Suíça, mas pede agência. Não. Não pede agência, gente. Tá? O processo vocês vão fazer exatamente como todos os outros países. Vocês vão fechar o match de vocês com uma família e aí a família vai cadastrar vocês na agência, tá? É um processo simplesmente legal do país, que é obrigatório. O consulado exige que a agência te cadastre no consulado. Simplesmente isso, é só para a parte burocrática da papelada do contrato. Mais nada. Certo? Tem cerejinha na Holanda e na Suíça que nunca nem falou com a agência, não sabe nem que agência que é.
certo? Porque não faz diferença nenhuma. Então, não confundam as agências de intercâmbio do Brasil com a agência de intercâmbio na Holanda e na Suíça, que é para tirar o visto e que a família é que vai cadastrar vocês. É bem diferente, não tem nada a ver e não tem custo nenhum para au pair. Tá? Algumas agências na Holanda, no máximo, é 34 euros o custo, só que daí isso já está englobado o visto, a taxa do visto, tá? Então, é gratuito, certo? Não confundam esse tipo de coisa, tá? Então, assim, Jaque, como é que eu sei que o intercâmbio de au pair é seguro sem agência? Gente, quem garante a segurança de vocês é o consulado, é o processo, tá? Quando vocês fecharem com uma família, vocês vão juntar todos os documentos, né? Que vocês têm, cada país tem as suas regras. Lá na primeira semana da mentoria, a gente vai estudar o processo de cada um dos 11 países e vocês vão calcular qual é o custo que vocês vão ter para os 11 países, e cada pessoa tem um custo diferente, né? Depende de onde mora, se mora perto do consulado, mora longe, qual é a taxa de visto, qual é a passagem aérea, isso tudo varia, né? Se pede certificado, se pede alguma tradução, cada país tem o seu processo. E aí, na primeira semana, a gente vai, antes de escolher o destino, né? Vocês vão calcular o custo que vocês vão ter para cada um dos 11 países. E aí, vocês vão fechar o contrato com a família, né? Depois, quando vocês forem fechar o match de vocês. E aí, vocês vão juntar todos esses documentos que tem lá na semana 1, certo? E vocês vão ir pedir o visto de vocês no consulado. É o terror, né, gente? Não é. Tá? Então, assim, não é o tipo de visto, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma galera chegando aí me pedindo ajuda que teve visto dos Estados Unidos negado. Já que eu tive visto nos Estados Unidos negado, eu posso ser au pair? Pode, gente. Estados Unidos é um show de horrores. É um processo de visto, assim, que... não sei. O intercâmbio de au pair, a gente, não tem mistério, tá? Se vocês tiverem todos os documentos tudo certinho e a família de vocês tiver os requisitos, vocês têm o visto aprovado. Como é que funciona, então? O consulado vai aprovar a família de vocês, certo? Eles vão ver se a família está apta para receber uma au pair, se tem filhos menores de 18 anos, se tem um quarto sobrando na casa para receber uma au pair, um quarto e um banheiro, se não tem nenhuma restrição no nome, nenhuma denúncia, se não tem nenhum alguma coisa devendo para o governo, tá? Se o nome deles está tudo certo, tudo limpinho, ok? Eles vão pegar todos os documentos da família e vão arquivar no processo de vocês. Tá tudo lá vinculado, bem bonitinho. Eles sabem onde vocês estão morando, telefone, endereço, para ver se todos os dados da família também, da prefeitura deles, batem com o teu contrato. Inclusive, gente, para mim deu confusão. Deu confusão, porque quando eu fui pedir o meu visto, eles ligaram lá para o pai da família, para o meu rosto, e falaram que ele tinha que comparecer na prefeitura. O que aconteceu? Ele foi lá na prefeitura da cidade onde eu fazia o intercâmbio, e eles falaram assim, não, porque eles estavam de mudança, e eles tinham colocado o novo endereço, onde eles estavam se mudando, né, que era onde eu ia fazer o intercâmbio de au pair, só que eles ainda não tinham registrado esse endereço na prefeitura. Gente, porque a primeira coisa que quando tu chega, que tu precisa fazer, qualquer pessoa, não é só imigrante, por exemplo, qualquer alemão que se muda de uma cidade para outra, precisa ir na prefeitura e dizer o endereço que está morando, tá? É um registro de endereço. E ele não tinha feito essa troca ainda. E eles viram lá que eles moravam num apartamento lá de 2 quartos, tinham 3 crianças e não tinham espaço para um au pair. E ele teve que ir lá na prefeitura mostrar um novo contrato de aluguel com a planta baixa do apartamento, mostrar que tinha, sim, 5 quartos na casa e que tinha um sobrando para au pair. Então, assim, eles são bem rígidos, certo? Pelo menos a parte do consulado mesmo, para poder aprovar se a família está apta ou não a receber uma intercambista, certo? Então, o que faz do intercâmbio de au pair seguro, gente?
é o processo, é o consulado, é vocês virem para um país que tem visto e processo de au pair para brasileiras. Gente, não é seguro ir para Portugal, não é seguro ir para Espanha, nem para Itália, nem para Inglaterra, nem para Irlanda. Por quê? Porque não existe o processo de au pair para esses países, pelo menos para brasileiro, certo? Então a primeira coisa que vocês precisam saber é para onde vocês podem tirar o visto e fazer o processo de vocês para ganhar o visto para ser au pair aqui na Europa, ok? E essa tabelinha ela tá fixada então, gente, no feed. Mary, bom dia, diretamente de Berlim. Cerejinha na área. Certo? Então, gente, a família ela precisa ser aprovada pelo consulado, então, antes de vocês ganharem o visto. Então, geralmente assim, Jaque, mas por qual motivo nego o visto, né? Geralmente nego o visto se a família não tem os requisitos para ter uma intercambista, tá? Então, cuidado, gente, a agência não dá segurança nenhuma. Nenhuma. Se fosse assim, não era um show de horrores lá nos Estados Unidos, certo? Então, cuidado. Inclusive, as meninas da Suíça e da Holanda, quando trocam de família, também não envolvem agência, gente, porque não é legal. Agência é mais um serviço para família, tá? Então, cuidado, ok? E é que nem eu falei para vocês, né? Vocês precisam se fazer uma pergunta. Se ninguém que vem para a Europa usa agência, por que tu ia usar? Existe alguma vantagem em usar agência? Não existe, gente. É por isso que ninguém vem com agência, certo? É a pior coisa pro teu intercâmbio, tu deixar o teu intercâmbio na mão de agências. E na minissérie a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, tem muita agência que faliu, inclusive antes da Covid ainda, né? Em 2018, 2019, 2020. E deixou uma galera, gente, empenhada, tá? Que perdeu o dinheiro, perdeu o intercâmbio e tá até hoje rolando briga judicial por causa disso. Então, cuidado com agências. Cuidado, certo? Não precisa de agência para fazer o teu intercâmbio de au pair aqui na Europa. O que vai te dar segurança é o teu processo no consulado. É eles que vão fazer o teu processo, não é a agência. Certo? Gente, eu acho que eu até, inclusive, já passei do tempo. Já passei. Hoje vai ter takeover com Cerejinha na Áustria. Sim, ex-au pair na Alemanha, atual au pair na Áustria. Ela vai mostrar um pouquinho, então, a rotina dela, as diferenças de como é que é ser au pair na Alemanha, ser au pair na Áustria. E amanhã a gente vai fazer... Amanhã não, né? No caso, amanhã. Hoje tem o takeover e amanhã vai ter quarta a live com elas às 17 horas, certo? De noite. Então, assim... Tô fazendo live praticamente 2 vezes por dia, mas enfim, hoje é só hoje. Amanhã vai ter a live com ela. E hoje vai ter, então, o takeover lá nos stories. Então, corre nos stories depois para assistir, certo? E amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, a gente vai falar sobre Jaque, mas eu não falo português. Jaque, eu só falo português. Como é que tu tá me falando que eu vou fazer um intercâmbio de au pair na Europa se eu só falo português, certo? Esse é o nosso assunto de amanhã, então a gente se encontra neste mesmo horário, neste mesmo canal, amanhã de manhã, cedinho, e faltam 4 dias para estrear a minissérie que vai levar vocês para a Europa com intercâmbio, que ainda é segredo no Brasil. É sábado, às 18 horas.